dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês, oitavo ano? Bom, hoje nós vamos dar continuidade à matéria que a gente já está vendo, né? Que são as epopeias, e hoje eu vou ler um poema narrativo com vocês também, e a gente vai discutir. Lembrando que estamos aí no capítulo 5, volume 2, tranquilo? Bom, a última aula eu falei várias coisas para vocês, dei a contextualização sobre a epopeia, né? Falei sobre o que é uma epopeia, deixei aí de sugestão para vocês um pouquinho do The Flood Tablet, da Gilgamesh Tablet, que foi a primeira epopeia lá do século 7 a.C., né, que foi achada uma tábua de argila com os trechos dessa epopeia, e falamos sobre os Lusíadas, né, que é a primeira epopeia escrita em língua portuguesa. Deixei para vocês aí várias opções de epopeias muito legais, que a gente tem como as mais importantes e as mais antigas aí, a Ilíada e a Odisseia de Homero, que vocês já devem conhecer, inclusive, porque são histórias muito famosas que já foram reproduzidas aí em diversos aparatos, filme, prosa, teatro. Inclusive, eu assisti um teatro da Odisseia quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, e foi uma das experiências mais legais que eu já tive em relação a assistir uma peça. Eu gosto muito de epopeia, né, gente? Eu acho super adventurous, várias aventuras acontecendo. Bom, então vamos dar continuidade. Hoje eu vou dar umas informações bem mais técnicas, mas vocês precisam de acompanhar aí comigo. A epopeia ela tem uma estrutura, tá, gente? O que acontece? Eu começo uma epopeia com a proposição. Mas antes vamos lembrar aí que as epopeias elas são cantos, né? Elas são cantadas, inclusive aí no início dos tempos elas eram cantadas e elas são agrupadas, né? Usando essas 4 partes aí. Então eu começo com a proposição, depois eu tenho a invocação, a narração e a conclusão. Então são partes da epopeia. Lembrando que as epopeias eram todas criadas, né, em versos, e elas tinham rimas internas que hoje a gente vai analisar aqui, inclusive. Bom, então vamos lá. Primeira coisa. Primeira parte da epopeia é a proposição, que é a apresentação do herói do tema que vai acontecer ali. Então eu vou ali apresentar o herói, né? Vamos supor lá que é. Deixa eu ver um herói aqui de epopeia. Ulisses, né? Lá da Guerra de Troia. Ele luta ao lado do Aquiles. Então a gente vai apresentar aí o herói, né? Falar sobre ele, sobre os feitos dele, por que ele é um herói, considerado um herói. Gente, eu estou gravando a aula e sendo atacada pela minha gata. Acho que ela não gosta muito de epopeias. Bom, e aí eu vou mostrar também o tema que está acontecendo. O que vai acontecer, né? Qual é o tema principal ali, se são trabalhos, se eu vou atravessar um mar para conquistar alguma coisa, né? Se eu vou invadir uma cidade para resgatar alguém, que é o que acontece, né, com a Helena, inclusive. E logo depois eu tenho a parte da epopeia, né, a segunda parte estrutural da epopeia, que é a que eu acho mais legal, inclusive. Quem tiver curiosidade aí, ou quem já viu o desenho do Hércules, essa parte aparece lá, e é bem legal, que é a invocação. A invocação, gente, é a parte, né, que o herói ali, ele vai pedir inspiração às musas, né, e vai ser apresentada aí a divindade que vai ajudar, né, o herói, tranquilo? Então esses cantos são muito legais, o herói vai exaltar as musas aí, pedir que elas o inspirem para conseguir passar pelas adversidades da aventura que virá a acontecer, certo? E a gente tem a terceira parte, que é a narração, que é a parte, né, que é bem extensa aí, que vai ser
onde os atos heróicos, né, vão aparecer aí. Então, os 12 trabalhos de Hércules, por exemplo, nós temos essa parte aí, a narração, né? Cada trabalho dele, ele de forma muito gloriosa, conseguindo superá-los. Tranquilo? E a conclusão, já o nome diz, né? É onde eu encerro a minha narrativa. Geralmente de forma heróica também, conseguindo passar por todos os desafios que foram impostos para mim. Tranquilo? Gente, lembrando que as epopeias, elas são muito grandes, né? Elas têm muitos versos, muitas estrofes, e elas aí vão divulgar os feitos de uma nação, né? Os atos heróicos de uma nação ou de uma pessoa em específico. Então, gente, é feito para demonstrar heroísmo mesmo e representa geralmente o povo. Eu falei isso na última aula com vocês, né? Como se fosse uma alegoria. É cheio de Deus, de seres fantásticos. Tem tudo, né? Tem dragão acho que não, mas tem gigante, tem sereia. Nossa Senhora, os deuses aparecem, é uma loucura. E sempre, né, o nosso herói, durante a sua saga, ele consegue passar por esses desafios. Gente, as epopeias são muito importantes para darem uma identidade, né, à pátria. Tanto é que eu falei sobre os Lusíadas, ela é importante porque ela é a primeira epopeia de língua portuguesa e ela dá identidade, ela faz a pátria crescer, né, ela mostra ali feitos importantes da pátria. E também ajuda, né, gente, a trazer valentia aí para as pessoas, para incentivar que as pessoas sejam corajosas. Isso também é uma inspiração. Tranquilo? E óbvio, né, gente? Se eu tenho uma boa epopeia sobre um povo, né, quanto melhor as epopeias, melhor as histórias contando os feitos de um povo, isso mostra que esse povo, que esse estado, né, ele tem mais poder, que ele é superior e que ele tem guerreiros muito importantes. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Falar um pouquinho aí sobre duas divisões que eu escrevi errado ali. Não vou corrigir, gente, que eu estou gravando, que é a epopeia clássica e a epopeia secundária. Tranquilo? Gente, dois exemplos importantes aí de epopeias clássicas. A gente tem a Ilíada e a Odisseia. A gente chama clássica ou primitiva, tá? Primitiva de serem as primeiras, ok? Então, elas que ditaram aí uma estrutura das epopeias que viriam depois, que são as secundárias ou de imitação. Essas epopeias, gente, as clássicas, né? Elas eram recitadas oralmente e com o tempo que elas tomaram uma forma canônica. Ou seja, gente, elas nascem, né, no berço do povo, elas nascem pela oralidade, elas são contadas, passadas de geração em geração, e logo depois, né, quando a gente tem o advento aí da escrita, elas são canonizadas, elas são eternizadas pela literatura. E sendo assim, gente, as que viriam depois, né, as secundárias ou de imitação, elas não são, elas não nascem no seio de um povo, no seio de uma cultura. Elas são produzidas por poetas, né? Elas vão ser aí produzidas para serem publicadas, para serem canônicas aí, né? Algumas se tornam, outras não. Então a diferença é que as clássicas ou primitivas, elas nascem na oralidade, de acordo com a cultura ali, com uma cultura específica, e as secundárias ou de imitação vão imitar mesmo, né? A estrutura interna dessas epopeias clássicas, e elas são feitas no intuito de serem publicadas. Diferente das epopeias primitivas, né, gente? Que realmente dizem respeito à cultura de um povo. Tranquilo? Bom, não quero analisar isso daqui ainda, não. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. E aí eu falo com vocês, né, sobre a estrutura de uma epopeia e o quanto ela é importante. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Mas antes, voltando ali nos Lusíadas, né, que nós brasileiros talvez seja
essa epopeia mais clássica que a gente tem, mas a gente tem epopeias brasileiras, gente, que na verdade são críticas, tá? A gente tem uma epopeia muito legal que se chama Macunaíma, que é uma grande crítica. O nome, inclusive, é Macunaíma, o herói sem caráter. Então, ao invés dele ter grandes feitos aí, na real, ele é imoral, ele não tem ética e tudo vai dando certo, mesmo ele fazendo tudo de errado. E a gente vai falar sobre essa epopeia brasileira em breve. Vocês precisam de conhecer, vocês já estão aí no 8º ano, né? Isso no ensino médio aparece com certeza e faz parte da nossa literatura. Macunaíma, o herói sem caráter. Vocês já veem aí que é o oposto das epopeias clássicas, né? Bom, então, gente, voltando aqui aos Lusíadas, que foi Camões que escreveu, né, o grande mestre da literatura portuguesa, lá na proposição e na invocação, o narrador, né, ele vai cantar os feitos gloriosos do povo português, certo? E ele vai pedir a proteção e a inspiração a quais musas? As musas, gente, Tágides. Quem são as Tágides? Elas são ninfas do rio Tejo, que é aquele rio lá que vai atravessar Portugal, inclusive, né? Essas são as divindades que aparecem nos Lusíadas, ok? Então ele vai lá cantar as musas, pedir inspiração. Tem uma dedicatória também. Isso não existia nas epopeias clássicas, tá, gente? Então, lá na Ilíada e tudo, não tinha dedicatória. Mas depois veio essa parte de dedicatória aí. Inclusive, os Lusíadas já é uma epopeia secundária, tá, gente? Então, nos Lusíadas, o poema, né, ele tem uma dedicatória aí, que é a Dom Sebastião, um reizinho de Portugal. Ele era um jovem rei de Portugal, ok? E aí na narração a gente já percebe que os navegantes já estão no oceano e começam aí a contar as ações deles. Gente, quando acontece isso, quando a gente vai contar, né, narrar os fatos a partir do momento mais importante, né, porque não conta a história toda deles construir nas caravelas e tudo. Já começa aí a narrativa com o pau quebrando. A gente chama in media res, ok? Que começa já as ações importantes da história. E aí vai contar a história, você já sabe, no Vasco da Gama indo para as Índias, né? E todos os obstáculos que ele passa e a forma heróica que ele consegue ultrapassar esses obstáculos aí. E a conclusão, gente, é a seguinte: volta todo mundo para a terra natal, né? E o narrador ele lamenta a dura realidade da pátria e o futuro do seu povo, que é injustiçado pelos governantes. Ainda tem uma crítica social aí no final, certo? E essa epopeia é grande, gente. Ela tem 10 cantos, são 1.102 estrofes e 8.816 versos, e esses versos são decassílabos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a forma, ok? Versos decassílabos são aqueles que a gente vai fazer a escansão, né? Contar as sílabas poéticas, eles vão ter 10 sílabas poéticas em cada verso, que é extremamente difícil de fazer, viu, gente? E todos os cantos, né? Eles vão ter aí estrofes com 8 versos decassílabos. Tranquilo? E a gente vai. Isso é bem técnico, viu, gente? Essa parte é meio chatinha, mas a gente vai ter que entendê-las, ok? Bom, então eu trouxe aqui para a gente entender essa estrutura, a estrofe 50 aí, dos Lusíadas, que fala o seguinte: eu sou aquele oculto e grande cabo a quem chamais vós outros tormentório, que nunca Ptolomeu, Pompônio, Estrabo, Plínio e quantos passaram fui notório. Aqui toda a africana costa a cabo, neste meu nunca visto promontório, que pera Apolo Antártico se entende, a quem vossa ousadia tanto ofende.
Gente, imagina você fazer quase 9.000 versos decassílabos fazendo essas rimas que existem aí, essas rimas internas. Eram grandes artistas, né, gente? Nossa, é muito difícil rimar, né, essas rimas internas aí. Bom, então vamos para a parte bem técnica, gente. Segura o coração aí, porque não é fácil. Então, todos os 10 cantos, né, eles são feitos de estrofes com 8 versos decassílabos, ok? Então, eu tenho essa estrofe aqui, ela é composta de 8 versos, assim como todas, né, dos Lusíadas, e todos esses versos aqui são decassílabos, eles contêm 10 sílabas poéticas. Lembrando que sílaba poética, gente, é diferente da sílaba gramatical. A gente tem que fazer a escansão para descobrir o número de sílabas poéticas. Tranques? Bom, então vamos lá. E agora, como que as rimas elas vão aparecer dentro das epopeias aí, dentro dos Lusíadas? Eu fiz aí uma forma mais fácil da gente conseguir enxergar. Cada tipo de rima eu vou chamar pelo nome de uma letra, tá, gente? É assim que a gente faz estudo de rimas. E cada tipo de rima tem um nome diferente, tranquilo? Então vamos lá. Eu tenho cabo rimando com estrabo, que também rima com acabou. Então eu tenho primeiro verso, terceiro verso e quinto verso rimando. Eu vou chamar essas minhas rimas de A. Tranquilo? Beleza? Depois eu tenho ali, de novo, a mesma estrutura de rima, né? Que eu vou chamar de B. Tormentório rimando com notório, rimando com promontório. Tranquilo? Vou chamar de rima B. Então eu tenho o segundo verso rimando com o quarto verso, rimando com o sexto verso. Certo? Acertei, gente? Às vezes eu erro aí que eu tenho dificuldade com números. E por último, eu tenho uma rima que vai se diferenciar aí, que é a rima C, que são os dois últimos versos que eu rimo estende com ofende. Então eu tenho uma estrutura como, gente? Aí a gente escreve a estruturazinha das rimas, né? Olha lá embaixo, coloquei para vocês. A, B, A, B, A, B, C, C. Essa é a minha estrutura de rima dentro dos Lusíadas, dentro dessa epopeia. E elas têm nome, gente. Tanto as minhas rimas A quanto as minhas rimas B, eu chamo de rimas cruzadas ou alternadas. Tem sentido, né? Elas se cruzam, elas vão se alternando. Então, A e B são rimas cruzadas ou alternadas. E os meus dois últimos versos, estende e ofende, eu vou ter outro tipo de rima. Elas não estão alternadas. Esse tipo de rima pertinho, eu chamo de rima emparelhada, ok? E pode se chamar geminada também. Então, eu tenho uma estrutura aí de, repetindo, 8 versos decassílabos dentro de uma estrofe, e a estrutura é rimas cruzadas nos 6 primeiros versos e rimas emparelhadas nos 2 últimos versos, resultando em AB, 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 CC. Ok, gente? Difícil? É assim que a gente estuda estrutura interna de rimas. Ok? Essa parte já é bem mais técnica, né? Mas é legal, gente. Agora imagina fazer isso. Quão difícil não deve ser, né? Você escrever uma história toda assim. Gente, tem uma epopeia que eu amo, que é do Dante Alighieri, que depois a gente vai estudar ela também, que é muito bonita. E ela é feita em italiano. Então, as traduções, elas têm que seguir essa rima também. Então, quem traduz coisas rimadas, né, que tem uma estrutura fixa, tem que ser muito fera, porque ele tem que reproduzir tanto as sílabas poéticas quanto os tipos de rima interna. Ou seja, né, gente, ser tradutor não é fácil. Não gostaria de viver isso, não. Deve ser muito difícil. Então, falamos um pouquinho aí sobre as estruturas. Lembrando que quando Camões vai escrever os Lusíadas,
e por ser uma epopeia secundária, né, ele está aí copiando, né, imitando as epopeias clássicas. Então ele parte de uma estrutura que já existia para fazer essa epopeia aí chamada Lusíadas, ok? Beleza, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de poema narrativo. Hoje eu vou ler um poema narrativo para vocês aí, brasileiríssimo, tá? Essa parte é muito legal, porque a gente também faz poema, a gente também faz epopeia. Então a gente vai ler esse poema correspondente à terceira fase do romantismo. Terceira não, gente, desculpa, segunda fase? Ai, meu Deus. Primeira fase do romantismo, que é o indianismo. Muitas escolas literárias, gente, acabo me perdendo às vezes. Que é do Gonçalves Dias. Lembra do Gonçalves Dias lá? Aquele camarada que falou assim, ó. Minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ele está fazendo um paralelo entre Portugal e Brasil, né? E ele resolve fazer esse poema narrativo. É um poema que conta as coisas, né? Que vai contar uma aventura aí pro pessoal. Tranquilo? Vou ler para vocês. Quem quiser me acompanhar, esse poema narrativo está na página, acho que 64 da apostila de vocês. Tá bom? Vamos lá, então? Todo mundo me acompanhando. Primeiro que a gente tem um nome aí, né? É o Juca Piramã, ou Piramba, não sei, gente. Infelizmente, eu não sei a tradução, a pronúncia certinha aí. Então, vamos lá. Acompanhem comigo. Foi escrito por Gonçalves Dias e narra a história do último descendente da tribo Tupi. Vamos lá. Começa, né, o primeiro canto aí. No meio das tabas de amenos verdores, cercada de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes assombram das matas a imensa extensão. Gente, eu vou parar um pouquinho aqui, vocês já conseguem agora fazer o estudo de rima, né? Descobrir como que rima isso daqui. Já já a gente faz juntos uma estrofe aqui para vocês verem. Continuando, aí tem um salto, né? São trechos desse poema. No centro da taba se estende um terreiro, onde ora se aduna o concílio guerreiro da tribo senhora das tribos servis. Os velhos sentados praticam doutrora, e os moços inquietos que a festa enamora derramam-se em torno do índio infeliz. Quem é? Ninguém sabe, seu nome é ignoto, sua tribo não se diz, de um povo remoto. Descende, por certo, de um povo gentil, assim lá na Grécia, ao escravo insulano, tornavam distinto o vil muçulmano, as linhas corretas do nobre perfil. Por casos de guerra, caiu prisioneiro nas mãos dos timbiras, no extenso terreiro, assola-se o teto que o teve em prisão. Convidam-se as tribos dos seus arredores, cuidosos se incumbem do vaso das cores, dos vários aprestos da honrosa função. Acerva-se a lenha da vasta fogueira, extensa-se a corda da embira ligeira, adorna-se a maçã com penas gentis, a custo entre as vagas do povo da aldeia, caminho timbira, que a turba rodeia, garboso nas plumas de vário matiz. Entanto as mulheres com leda tringança, afeitas ao rito de bárbara usança, o índio já querem cativo acabar. A coma lhe cortam, os membros lhe tingem, brilhante endoape no corpo lhe cingem, sombreia-lhe a fronte, gentil canitar. Que tens, guerreiro, que temor te assalta no passo horrendo, honra das tabas que nascer te viram, folga morrendo. Aí muda o canto, gente. Mudou. Canto 2, agora é o canto 4. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pungente que agora anda errante por fado inconstante, guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas de tribos e migas, e as duras fadigas de guerra provei. Nas ondas mendances, senti pelas faces os silves fugaces dos ventos que amei.
Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aimorés, vi lutas de bravos, vi fortes escravos, que estranhos e guinavos, calcados aos pés. Meu pai a meu lado, já cego quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos, mesquinhos, por ínvios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. Ao velho coitado de penas ralado, já cego quebrado, que resta morrer, enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixar-me viver. Não viu, não ignavo, mais forte, mais bravo, serei vosso escravo, aqui virei ter. Guerreiros, não coro do pranto que choro, se a vida deploro também sem morrer. Soltai-o, diz o chefe, pasma a turba, os guerreiros murmuram, mal ouviram, nem pôde nunca um chefe dar tal ordem. Brada a segunda vez, com voz mais alta, afrouxam-se as prisões, a Imbira cede, a custo sim, mas cede, o estranho é salvo. Timbira, diz o índio enternecido, solto apenas dos nós que o seguravam. És um guerreiro ilustre, um grande chefe, tu que assim do meu mal te comoveste, nem sofres que transporta a natureza, com olhos onde a luz já não cintila, chore a morte do filho, pai cansado, que somente por seu na voz conhece. És livre, parte. Então, gente, olha que poema, hein? Que poema. Esse poema aqui, a gente está contando uma cena que é uma cena um pouco perturbadora, na verdade, né? Tá falando do Juca, né? Que ele é o último descendente da tribo Tupi e ele vai ser morto, né? Ele, na verdade, ele é muito corajoso e para ter o seu valor, para ser reconhecido enquanto um índio corajoso, né? Para mostrar para o seu pai toda a sua coragem, ele acaba se entregando aí aos Timbiras, que é uma outra aldeia, né? Um outro povo indígena, e ele vai ser morto em um ritual antropofágico, ou seja, né, gente, eles comem literalmente o Juca Piramã, as partes aí que são mais importantes, porque algumas tradições aí, né, acreditavam que comer a carne do inimigo faria com que eles tivessem os poderes guardados nesse inimigo. Tranquilo? E um exemplo, uma coisa importante que eu quero dizer para vocês, a parte mais bonita desse poema para mim, né? Desse poema narrativo que conta uma história, é o canto 4 mesmo. O canto 4, que tem um ritmo muito legal, né? Que são os versos menorzinhos. Vou reler uma parte. Ó. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, do fado nananana. Gente, esse recurso interno desse poema, ele está usando aí uma sonoridade que se assemelha ao som dos tambores indígenas. Olha que legal. Fica assim, meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, na selva cresci, guerreiros descendo da tribo tupi. Então parece um ritmo de uma música aí que se assemelha a músicas que são relacionadas aos ritos indígenas. Que legal, né? Essa parte é muito viagem. Então, gente, é isso por hoje. Me empolguei aqui falando sobre esse poema narrativo. Lembrando que narrar é contar algo, e aqui eu estou contando a história desse índio que se entregou à tribo para mostrar o seu valor e vai passar aí por um processo de antropofagia, né? Então, essa é a história, essa é a parte narrativa. E a estrutura dele é poética. Eu tenho poemas, eu tenho versos, e eu tenho rimas internas ali. Tranquilo? Bom, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!